Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de estudos bíblicos que tem por título A Tentação de Jesus. Nesta série, nós vamos estar abordando em 4 vídeos assuntos como, primeiro, a preparação de Jesus para a tentação. Nós também vamos falar sobre a primeira, a segunda e a terceira tentação de Jesus. Mas para isso, eu queria fazer um pedido para você muito especial. Tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada, pois os nossos estudos têm como origem a Bíblia Sagrada. Segunda coisa que eu gostaria de pedir para vocês é possuir em mãos o quê? O seu caderno e a sua caneta para estar fazendo aí as suas anotações daquilo que nós vamos estar apresentando para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre a preparação de Jesus para a tentação. A preparação de Jesus para a tentação. Para isso, nós vamos começar com uma leitura bíblica que se encontra em Marcos, capítulo de número 1, do seu versículo de número 9 ao seu versículo de número 13, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o servia. Note que nós damos início à preparação para a tentação de Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 13, que fala-nos a respeito do batismo de Jesus nas águas. Quando nós olhamos para o ato do batismo de Jesus nas águas, nós levantamos uma pergunta muito curiosa. Qual? Ora, se Jesus ele não tinha pecado, e uma vez que o batismo nas águas é para pessoas que se arrependeram dos seus pecados, por que que Jesus se submeteu ao batismo nas águas? Jesus se submeteu ao batismo nas águas por 3 razões. Primeiro, Jesus se submeteu ao batismo nas águas para aprovar o ministério de João Batista, pois João Batista, ele era um profeta. Em Lucas capítulo 3, versículo 2, é dito que veio a palavra do Senhor para João Batista estando no deserto. A expressão veio a palavra do Senhor para João Batista nos remonta aos profetas do Antigo Testamento. Então, o texto bíblico nos apresenta João Batista como um profeta, e essa é a primeira razão. Anote aí, a primeira razão pela qual Jesus se submete ao batismo de João é porque Jesus estava aprovando o ministério de João Batista como um profeta. Mas a segunda razão pela qual Jesus se submeteu ao batismo nas águas realizado por João Batista é porque Jesus estava se identificando com os publicanos e com os pecadores que ele veio salvar. Sim, a Bíblia diz que Jesus veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E uma vez que ele se submete ao batismo nas águas, ele está se identificando com os homens perdidos pelos quais ele veio salvar. E a terceira razão pela qual Jesus se submeteu ao batismo nas águas realizado por João Batista foi para cumprir a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 15, quando João Batista questionou Jesus, dizendo: Ora, eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Aí Jesus disse para João Batista: Deixa assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. A expressão toda a justiça de Deus remete-nos também à vontade de Deus. Então era a vontade de Deus que Jesus se batizasse. Então vamos rememorar. Jesus se submeteu ao batismo nas águas por quantas razões? 3, anote aí. Primeiro, Jesus se batizou nas águas para aprovar o ministério de João Batista, que era um profeta. Segundo, Jesus se submeteu ao batismo nas águas porque ele estava se identificando com o homem perdido que ele veio salvar. E terceiro, Jesus se submete ao batismo porque ele veio
cumprir toda a vontade de Deus. Quando nós olhamos para o batismo de Jesus nas águas, nós vamos ver que este batismo de Jesus nas águas foi marcado por três grandes acontecimentos. O primeiro grande acontecimento que marcou o batismo de Jesus nas águas foi que os céus se abriram. Isso é lindo, isso é extraordinário. O texto bíblico diz: e sendo ele batizado, os céus se abriu. A segunda coisa, ou o segundo grande acontecimento que aconteceu no batismo de Jesus foi que o Espírito Santo desceu. É dito que o Espírito Santo desceu em uma forma de uma pomba. E o terceiro grande sinal e o terceiro grande acontecimento no batismo de Jesus foi que ouviu-se uma voz do céu que se direcionava para Jesus, e essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, o que era que o batismo nas águas representava para Jesus? O batismo nas águas representava quatro coisas para Jesus. Primeiro, o batismo nas águas representava para Jesus decisão, porque já se fazia cerca de 30 anos que Jesus estava morando na cidade de Nazaré. E o texto que nós lemos inicia dizendo que Jesus saiu de Nazaré da Galileia e foi até o Rio Jordão ser batizado por João Batista. O que é isso? É uma decisão que Jesus tomou, a decisão de dar início, a decisão do pontapé inicial do seu ministério. Então, em primeiro lugar, o batismo nas águas representava para Jesus o momento de decisão. Eu não sei se você que está me ouvindo já é batizado nas águas ou não, mas você precisa também tomar essa decisão de se submeter ao batismo nas águas. Você sabia que além do batismo nas águas ser uma decisão de Jesus, também é uma ordenança de Jesus? Leia Mateus 28, versículo de número 19, porque você vai ver ali uma ordem expressa de Jesus, dando a ordem para que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, o batismo nas águas representava para Jesus também um momento de identificação. Uma vez que Jesus estava se submetendo ao batismo nas águas, ele estava se identificando com os pecadores, com os homens perdidos, como já falamos anteriormente. Mas, em terceiro lugar, o batismo nas águas representava para Jesus o momento de aprovação divina. Quando ouviu-se a voz que veio do céu, se dirigindo para Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, ali Jesus estava sendo aprovado pelo Pai para iniciar o seu ministério. Mas em quarto e último lugar, o batismo representava para Jesus o momento do comissionamento. Jesus, ele foi cheio, ele foi empoderado pelo Espírito Santo no ato do seu batismo. Mas em que o batismo de Jesus tem a ver com a sua preparação ou com a sua capacitação para a tentação. Primeiro, o batismo de Jesus tem a ver diretamente com a sua preparação, porque ele foi capacitado para obras miraculosas. Sim, no momento do batismo de Jesus, em primeiro lugar, ele foi capacitado para obras miraculosas. Olha só o que Pedro disse em Atos capítulo 10, versículo de número 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A essa altura, Jesus já tinha crescido em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Agora, ele precisava de capacitação para exercer o seu ministério. E ele faz isso com a assistência
do Espírito Santo. Então nós aprendemos que antes de Jesus iniciar o seu ministério, primeiro ele foi cheio e capacitado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos Atos capítulo de número 2, nós vamos ver que antes da igreja sair para fazer missão, primeiro a igreja recebeu a capacitação do Espírito Santo para fazer missão. Com isso, nós aprendemos que da mesma forma que Jesus só iniciou o seu ministério depois de ter sido ungido e capacitado pelo poder do Espírito Santo, nós também só devemos ingressar no ministério depois de sermos ungidos, equipados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, no batismo de Jesus, ele foi capacitado para realizar obras miraculosas. Em segundo lugar, no batismo de Jesus, ele também foi capacitado para o exercício dos seus dons. A descida do Espírito Santo nos remonta ao texto de Isaías, capítulo 11, versículo de número 2, que está escrito assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora note só, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse texto de Isaías, capítulo de número 11, é uma referência expressa ao ato do batismo de Jesus. Quando o Espírito Santo repousou sobre Jesus no ato do seu batismo nas águas, o Espírito Santo comunicou para ele alguns dons, como o dom de sabedoria, como o dom de aconselhamento, como o dom de fortalecimento das pessoas sofridas. Nós poderíamos abordar esses dons, mas nós não temos pretensão fazer um vídeo muito longo, muito extenso aqui. Mas nós vemos o dom de sabedoria sendo manifestado no ministério de Jesus. Por exemplo, em João, salvo engano, capítulo de número 8, o episódio da mulher que foi pega, ou é no capítulo 7 ou no capítulo 8, da mulher que foi pega em um ato de adultério, Jesus foi colocado à prova ali. E ele precisava agir com sabedoria. E se nós quisermos, nós podemos até fazer um contraste entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Jesus. Porque quando Salomão começou a reinar, uma das suas primeiras causas foi julgar duas mulheres que uma estava julgando que uma tinha perdido seu filho e outra estava querendo tomar o seu filho, e Salomão julgou ali de uma forma extraordinária, devolvendo o filho vivo para a verdadeira mãe. E Jesus também tem uma mulher que estava sendo pega em um ato de adultério, e Jesus julgou aquela causa, falou diante daquela situação com muita, mas com muita sabedoria. Então, em segundo lugar, no batismo de Jesus, ele também recebeu capacitação para o exercício dos seus dons espirituais. Os ofícios de mediador de Jesus foram levados a efeito com o exercício desses dons, com o dom de sabedoria, com o dom de discernimento, com o dom de fortalecimento. Mas em terceiro lugar, Jesus também no ato do seu batismo, ele foi capacitado para pregar o evangelho. Após o batismo, Jesus, ele começou o seu ministério pregando a palavra. É o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, ou seja, para pregar aos pobres. Quando foi que o Espírito Santo ungiu Jesus? Foi no ato do seu batismo. Então, no ato do batismo de Cristo, ele foi capacitado, ele foi empoderado para pregar o evangelho. Mas o batismo de Jesus também tem a ver diretamente com a sua dotação espiritual. Olha o que João Batista disse em João capítulo 1, versículo de número 33. E eu não conhecia, mas
o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso aqui é muito lindo. A cerimônia do batismo foi preparatória para o que viria a acontecer. Ela não só capacitaria Jesus a enfrentar a tentação, mas, sobretudo, a conceder o Espírito de Deus ao povo de Deus. A descida do Espírito sobre ele, sobre Jesus, que é a unção, o capacita a enviar e derramar o Espírito Santo, a derramar o seu Espírito sobre todos os filhos de Deus. Jesus recebe o Espírito Santo sobre si e se prepara para ser o doador do Espírito Santo. É Jesus quem nos doa o Espírito Santo. Pois João Batista disse: eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas em último lugar, o batismo de Jesus tem a ver diretamente também com a formalização de sua messianidade. Aos 30 anos, Jesus Cristo entra no cenário público para assumir de maneira formal aquilo que ele sempre havia sido, desde que o Verbo se encarnou, o Messias. Foi a experiência do Jordão, primordialmente, que capacitou Jesus a exercer os dons sobrenaturais com que havia sido dotado para os seus ofícios de mediador. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, houve o anúncio formal de sua messianidade. Essa unção do Espírito Santo foi o credenciamento para que ele pudesse exercer publicamente com autoridade o seu ministério. E no batismo de Jesus, nós também vemos que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Como é que foi que Jesus saiu das águas do batismo? Jesus saiu cheio do Espírito. Como é que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado? Cheio do Espírito. E como é que Jesus saiu vitorioso da tentação no deserto? Ele saiu cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar este primeiro vídeo desta série dizendo para você que nós devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Pois quando somos cheios do Espírito Santo, ele nos leva e nos conduz a grandes desafios. Mas não tenha medo, se o Espírito de Deus está te conduzindo a grandes desafios, ele te fará entrar vencedor e sair vencedor desses grandes desafios. O Espírito levou Jesus para onde? Para o templo? Não. Para a sinagoga? Não. Para as praças, para as multidões? Não. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para um lugar solitário. Mas não importa para onde o Espírito Santo nos leve, o que importa é a sua gloriosa presença. Jesus disse para os seus discípulos: não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o quê? O Consolador, o Espírito Santo da verdade. Esta foi a preparação de Jesus para a tentação. Antes dele ser tentado, ele recebeu gloriosamente o poder e a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e encha você do seu Espírito para que nós possamos continuar a vencer os grandes desafios da vida. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, distribuir essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas por ela também. Até o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando diretamente da primeira tentação de Jesus. Deus te abençoe!